Compreenda o conflito entre a associação e a 777 pelo futebol do Vasco, e a venda para a Crefisa. As negociações entre as três partes avançam há meses, envolvendo discussões de valores e due diligence. A ação judicial e o afastamento dos americanos tornaram o cenário conflituoso e imprevisível. Nos bastidores do Vasco, era esperado que o grupo político de Pedrinho se movimentaria para retomar o controle do futebol em algum momento. Não se esperava que aguardariam até outubro, prazo para o aporte das 777 partners previsto para setembro. A surpresa foi a rapidez e a agressividade com que partiram para o conflito. O motivo da guerra não é o retorno do futebol para a Associação Civil Sem Fins Lucrativos, o Clube de Regatas Vasco da Gama, mas sim a revenda para outro grupo empresarial. Negociações entre 777, Vasco e Crefisa estão em andamento há alguns meses. Embora Leila Pereira tenha afirmado em entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura, em 22 de abril, que não investiria no Vasco, a empresa liderada por ela e seu marido, José Roberto Lamachia, discute valores e contratou uma due diligence sobre a 777 em fevereiro. Leila não participa pessoalmente da negociação, conduzida por Lamachia com apoio de seu advogado. Outra empresa do grupo, como a Crefipar Participações e Empreendimento, poderia ser utilizada. Sou um amigo íntimo de seu José Lamachia, e Leila é uma referência em gestão esportiva e coragem. Mas as pessoas confundem. Minha relação com seu José não tem nada a ver com Leila. Minha relação é direta com Lamachia, que sempre mostrou disposição para ajudar o Vasco, afirmou Pedrinho em entrevista coletiva nesta quinta-feira. O entrave no plano de Lamachia e Pedrinho é que, inicialmente, os americanos não pretendiam vender o Vasco separadamente do restante da rede de clubes de futebol, elevando o preço. Uma negociação dessa natureza envolve cifras em duas frentes. A Crefisa precisaria pagar um valor para compensar a 777 e assumir integralmente as obrigações contratuais estabelecidas quando o Vasco constituiu a SAF, incluindo os aportes financeiros. Nos últimos meses, outras sondagens chegaram à SAF Cruz Maltina. Em dezembro passado, pelo menos 2 intermediários levaram a 777 interessados em adquirir os 70% que a companhia detém sobre o Vasco. Nenhum desses era patrocinadora do Palmeiras. Os americanos não quiseram sequer ouvir as propostas. Dentro da lógica comercial deles, faria mais sentido concluir a aquisição do Everton, na Inglaterra, valorizar o grupo e só então vender a holding inteira, em vez de cada clube separadamente. A ação movida pelo grupo de Pedrinho na Justiça do Rio de Janeiro e a decisão favorável do juiz, ainda que em caráter liminar, mudam consideravelmente a disposição das peças no tabuleiro. Se havia interesse de outros players do mercado em comprar a SAF do Vasco em negociação direta com a 777, hoje essa possibilidade foi reduzida a quase zero, segundo intermediários consultados. O motivo é a insegurança jurídica gerada pelo afastamento. Em termos leigos, a insegurança funciona assim. Porque um investidor compraria os 70% que teoricamente pertencem a 777 se amanhã ou depois esse ativo pode ser retirado por decisão judicial, mesmo que as obrigações contratuais estejam sendo cumpridas. As possibilidades dos americanos foram reduzidas à negociação com a Crefisa, que continua. Os responsáveis pela operação da 777 nos Estados Unidos estão irritados com a suspensão de seus direitos, devem contratar novos profissionais para a batalha jurídica que se aproxima e retornarão às negociações com ânimos exaltados. A Associação Vascaína não confia que o aporte previsto para setembro, de 270 milhões de reais, será realizado pela 777 Partners. O grupo político de Pedrinho poderia ter esperado até o vencimento da parcela, que ainda tem 30 dias de prazo contratual, para só então acionar a justiça e retomar o percentual das ações em posse dos americanos. Mas à pressa. Entenda o motivo da urgência na disputa pelo futebol do Vasco, integralização e venda para a Crefisa. Um dos motivos para se querer resolver rapidamente a situação está na chamada integralização, um termo técnico da área de fusões e aquisições. Simplificando, a companhia americana adquiriu 70% da SAF do Vasco e já detém esse percentual desde a assinatura do acordo de acionistas com a associação. No entanto, ainda não integralizou, ou seja, ainda não aportou todo o dinheiro comprometido na compra. Até o momento, os americanos injetaram 310 milhões de reais no caixa da SAF, correspondentes a 31% do negócio. O termo em inglês que eles usam é cash in, dinheiro para dentro, em tradução literal, pois a verba foi destinada à própria empresa e não ao bolso de terceiros. Com o aporte previsto para setembro, de 270 milhões de reais, a empresa acrescentaria mais 27% a esse cálculo, chegando a um total de 58% integralizados. Isso tornaria ainda mais difícil qualquer tentativa de retirar dela a propriedade do ativo, que já está prevista em contrato. A última parcela, de 120 milhões de reais, tem vencimento programado para setembro de 2025 e equivale aos 12% restantes para alcançar o montante adquirido. Nessa altura, o controle sobre a SAF já estaria mais do que assegurado, correspondente aos aportes anteriores. Ainda há um entrave relevante para a solução da disputa entre a associação e os americanos. Caso a 777 entre em acordo com algum investidor para a revenda de seu percentual na SAF, ou ela precisa estar com os aportes integralmente quitados, ou a associação terá de dar seu aval para que o futuro dono assuma as obrigações do ponto em que forem deixadas. A opção por tornar a disputa judicial e afastar os americanos do comando da SAF, ainda que provisoriamente, tornou a situação imprevisível e explosiva. A cúpula da 777 desistirá do Vasco e facilitará a negociação com a Crefisa, ou defenderá seu ativo judicialmente até a última instância, buscando um valor mais alto? Até que ponto Lamachia está disposto a investir e arriscar para assumir o clube carioca? E o que Pedrinho fará no comando provisório da SAF, com a temporada em andamento?
Agradecemos por acompanhar as atualizações sobre o contrato entre o Vasco e a 777 Partners. Este é um momento crucial para o clube, com muitas mudanças e decisões importantes sendo tomadas. Gostaríamos de saber a sua opinião. O que você está achando de toda essa situação? Deixe seu comentário e compartilhe seus pensamentos conosco.